Bem-vindos, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje, vamos falar sobre a inteligência implacável, os segredos maquiavélicos para vencer o mundo. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A verdadeira inteligência não está nas frases bonitas, nem nas citações de livros que ninguém entende. A verdadeira inteligência é a que funciona na selva da realidade. É a que te permite caminhar por um campo minado e sair ileso. É a capacidade de ver o que está escondido, de ler intenções e de agir com frieza onde os outros reagem com emoção. Há mais de 500 anos, um homem chamado Nicolau Maquiavel ousou fazer o impensável, revelar o funcionamento interno do poder, sem filtros, sem ilusões e sem piedade. Seu livro, O Príncipe, não foi apenas um manual para governantes, foi um raio-x da alma humana, um mapa dos jogos invisíveis que definem quem manda e quem obedece, quem ascende e quem é engolido. E talvez por isso, até hoje, o nome Maquiavel causa desconforto, porque ele falou sobre as verdades que ninguém gosta de ouvir, verdades que desmascaram a ingenuidade, verdades que libertam, mas que também assustam. Hoje, você vai entender como aplicar a inteligência maquiavélica não para dominar os outros, mas para dominar a si mesmo e o próprio destino. Porque a diferença entre quem controla a vida e quem é controlado por ela não está na sorte, nem no talento, está na inteligência aplicada. A ilusão moral e o colapso da ingenuidade, antes de construir uma mente implacável, é preciso destruir as ilusões que a enfraquecem. E a maior delas é a ideia de que o mundo é justo. A verdade é que a injustiça é a regra, não a exceção. Os bons são explorados pelos espertos, os honestos são manipulados pelos cínicos e os ingênuos são sacrificados por acreditarem que, se eu for bom, o universo vai me recompensar. Maquiavel não escreveu para os santos, escreveu para os lúcidos. Ele viveu entre traições, conspirações e revoluções e aprendeu uma lição brutal. Como se vive é tão distante de como se deveria viver, que quem abandona o que é, pelo que deveria ser, caminha para a ruína. Traduzindo, quem vive pelo ideal será destruído por quem vive pelo real. A inteligência implacável começa com essa aceitação fria. O mundo não é justo, as pessoas não são naturalmente boas, e o mérito quase nunca é recompensado. Isso não significa tornar-se cruel, mas deixar de ser presa fácil. Quem aceita essa verdade ganha um tipo raro de poder, a clareza. E clareza não é pessimismo, é precisão. O fim da ingenuidade e o nascimento da clareza. Observe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem decepcionadas com os outros, que se perguntam, por que ele me traiu? Por que ela mentiu? Por que ninguém é sincero? A resposta é simples, porque esperavam pureza em um mundo feito de interesses. A primeira lei da inteligência maquiavélica é esta: pare de projetar sua moral nos outros. Você pode ser leal, mas isso não garante lealdade. Você pode ser generoso, mas isso não impedirá que outros se aproveitem. Você pode ser sincero, mas isso não significa que ouvirá verdades em troca. A partir do momento em que você entende isso, as decepções desaparecem. Você não se choca mais com a falsidade, você a prevê. Não se assusta com traições, você as antecipa. E nessa ausência de choque, nasce a liberdade emocional. A clareza é o primeiro estágio da inteligência implacável. E, curiosamente, é também o primeiro passo para a verdadeira paz.
o mapa invisível: medo, interesse e poder. Maquiavel enxergava a humanidade com o olhar de um cirurgião. Ele percebeu que dois motores movem quase todas as ações humanas: o medo e o interesse pessoal. Quem entende esses dois elementos pode prever o comportamento das pessoas com precisão assustadora. Ele escreveu: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, as pessoas acreditam no que parece, não no que é. Vivemos em um teatro de percepções, e quem controla o palco, controla a narrativa. A inteligência maquiavélica consiste em mapear os interesses reais das pessoas ao seu redor. Não o que elas dizem querer, mas o que realmente as motiva. Nem o que elas aparentam valorizar, mas o que perseguem em silêncio. No trabalho, observe. Seu chefe fala sobre trabalho em equipe, mas promove apenas quem o faz parecer competente. Nos relacionamentos, perceba. A pessoa que diz te amar está contigo pelo que você é ou pelo que você oferece. No convívio social, aquele amigo sincero te dá conselhos ou te manipula para se sentir moralmente superior? Quando você aprende a mapear interesses, a névoa da ingenuidade se dissipa. Você começa a enxergar o tabuleiro como um estrategista, não como uma peça. O poder da observação cirúrgica. A observação é a arma secreta da mente maquiavélica. Existem 3 níveis de observação, e cada um separa o homem comum do estrategista. Primeiro nível: ver o que está acontecendo. A maioria não chega nem aqui. Vivem distraídos, presos em seus dramas, incapazes de perceber o que muda ao redor. Segundo nível: entender por que está acontecendo. Aqui você conecta comportamentos a motivações. Você percebe não apenas que alguém mudou, mas o que causou a mudança. Terceiro nível: antecipar o que vai acontecer. Este é o nível dos mastros. Você prevê movimentos, entende forças ocultas e age antes dos outros pensarem em agir. Maquiavel observava que as palavras mentem, mas os padrões não mentem. Aprender a ler padrões é como ver o código-fonte da realidade. Você entende que a linguagem pode ser enganosa, mas o comportamento repetido nunca mente. E é aqui que nasce um novo tipo de poder, o poder silencioso, o que observa mais do que fala, o que escuta mais do que reage, o que se move com precisão cirúrgica. A comunicação como arma de poder. Saber o que dizer, quando dizer e como dizer, define mais destinos do que qualquer diploma. Maquiavel era mestre da economia informacional, a arte de falar menos e revelar ainda menos. Informação é poder, e poder compartilhado é poder enfraquecido. Por isso a mente maquiavélica fala o que é necessário e ouve o máximo possível. Ele dizia: diga a verdade de tal forma que não acreditem em você. Às vezes a honestidade é mais desestabilizadora do que a mentira. Uma verdade dita no tom certo, no momento certo, pode causar mais impacto do que 1000 palavras falsas. E o segredo não está apenas no conteúdo, mas no timing. Pessoas sábias não reagem impulsivamente. Elas deixam o silêncio trabalhar por elas. Sabem que o momento certo multiplica o efeito de qualquer ação. A segunda lei da comunicação maquiavélica é a ambiguidade estratégica. Nem sempre você deve ser totalmente claro. Às vezes, deixar espaço para a interpretação obriga os outros a revelar suas verdadeiras intenções. Quem tenta decifrar você mostra quem realmente é. Uma pergunta bem formulada, feita no momento certo, pode ser mais devastadora do que uma acusação direta. Você realmente acredita nisso? Essa simples frase já desarma, revela e expõe o domínio da paciência estratégica. A paciência é uma virtude que a maioria confunde com passividade.
Mas para Maquiavel, paciência era uma forma de estratégia. Não é o ato de esperar, é o ato de esperar armado. Aquele que se apressa age no calor da emoção. O que espera estrategicamente atua no auge da precisão. Ele observava. Os precipitados se arrependem de ter agido, os indecisos de nunca ter agido. A verdadeira sabedoria está em encontrar o momento perfeito, onde o impacto é máximo e o risco é mínimo. Quem domina o tempo, domina o destino. E é isso que a maioria nunca entende. O poder raramente é conquistado pela força. Ele é tomado pelo timing. A mente maquiavélica moderna. Hoje, mais do que nunca, vivemos cercados de narrativas, ilusões e manipulações. Mas as leis de Maquiavel permanecem intactas, apenas mudaram de palco. Os príncipes de hoje não governam reinos, governam atenções. Os tronos modernos são as redes sociais. A manipulação, antes feita por espada, agora é feita por percepção. A inteligência maquiavélica moderna é a fusão entre lucidez emocional e análise estratégica. É viver com empatia, mas sem ingenuidade, com bondade, mas sem cegueira, com poder, mas sem corrupção. É o equilíbrio perfeito entre coração e cálculo. Tornar-se inatacável. A mente maquiavélica não é um bloco de gelo desprovida de calor humano. Ela é lúcida, afiada como uma lâmina que corta a névoa das ilusões. Não é crueldade o que a define, mas uma consciência aguda, um estado de alerta que recusa se curvar à ingenuidade. Ser verdadeiramente inteligente não é apenas decifrar o mundo em sua forma crua e desnuda, é escolher agir com propósito, mesmo diante da complexidade caótica da natureza humana. Enquanto a ingenuidade se aconchega no conforto de suposições gentis, a inteligência implacável busca a eficácia, movendo-se com precisão em um tabuleiro onde cada peça tem intenções próprias. Para se tornar inatacável, é preciso abandonar a tentação de projetar sua própria moral nos outros. Acreditar que todos compartilham seus valores é como construir um castelo em areias movediças. A realidade não se curva às suas expectativas. A clareza, essa visão desimpedida do que é, não do que você deseja que seja, é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. É o ato de enxergar sem véus, de compreender que as ações alheias raramente são movidas por bondade desinteressada ou maldade pura, mas por interesses que nem sempre se alinham aos seus. Pergunte-se sempre, o que essa pessoa ganha com isso? Essa simples questão é uma chave que destranca as verdadeiras motivações por trás de sorrisos, promessas ou silêncios. Ela revela o que os olhos, distraídos por aparências, muitas vezes não conseguem ver. Cada interação humana é uma transação, consciente ou não. E entender o que está em jogo, poder, validação, segurança, influência, é como mapear o terreno antes de uma batalha. Essa prática não é cinismo, é lucidez. É a arte de ler nas entrelinhas do comportamento humano, onde as intenções reais se escondem. Acima de tudo, aprenda a observar mais do que fala. O silêncio não é apenas a ausência de som, é o espaço onde a sabedoria floresce. Enquanto muitos se perdem em palavras, tentando provar seu valor ou convencer os outros, o observador atento coleta fragmentos de verdade. Ele nota os gestos que traem as intenções, as pausas que revelam inseguranças, os padrões que expõem estratégias. No silêncio, você se torna um espelho da realidade, refletindo o que é, sem distorções. Ser maquiavélico não é abraçar a maldade, como os ingênuos podem acreditar. É despertar para o mundo real, com todas as suas contradições, jogos de poder e interesses velados. É escolher viver com os olhos abertos, navegando com destreza onde outros tropeçam. Tornar-se inatacável é mais do que sobreviver, é prosperar em um mundo que não perdoa a desatenção. É jogar o jogo da vida com clareza, estratégia e um propósito inabalável, sabendo que a vitória pertence não ao mais forte, mas ao mais desperto.
Até a próxima, Olimpianos!